pensou que isso é possível? Como você pode fazer dinheiro com o seu conhecimento? Olá! Seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo. Eu juntei tudo que eu sabia, tudo que eu aprendi no mundo corporativo, toda a minha experiência de ter passado por várias áreas de grandes empresas e hoje eu uso tudo isso para ajudar os empresários e empreendedores a terem mais dinheiro, a terem mais tempo na vida, a conseguirem se organizar e também ensino outras pessoas a fazerem isso. Olha só, eu faço tudo que eu amo. Se eu quiser viajar, eu vou viajar. Se eu quiser ficar com a minha sobrinha, eu vou ficar com a minha sobrinha. Então, hoje eu consigo escolher trabalhar com o que eu amo, usar todo o meu conhecimento e ainda fazer a minha agenda do jeito que eu quero. Então, isso foi uma construção, não é uma coisa que foi do dia para a noite. Eu não sei se vocês sabem, mas quando eu estava no mundo corporativo, eu trabalhava que nem uma louca desvairada. E de verdade, eu não cansava. Eu gostava muito do que eu fazia. Era louca, chegava mega cedo, porque eu amo acordar cedo. Então, eu chegava super cedo do trabalho e saía super tarde. Só que eu trabalhava para outras pessoas. Hoje eu também trabalho que nem uma maluca, mas eu trabalho para mim. Eu trabalho para o meu negócio. Eu faço o meu negócio crescer. Quanto mais eu trabalho, mais dinheiro eu tenho no meu negócio. E essa é a grande diferença. Mudei minha vida, agora eu vou trabalhar só com o que eu amo e vou fazer muito dinheiro. Não, é uma construção. E para essa construção, você precisa começar agora. Se for isso que você quer, você precisa começar construindo isso agora. Lá quando eu comecei a atender, de verdade, o meu processo não custava o que ele custa hoje. Mesmo porque a minha experiência com o que eu faço hoje era muito menor. Mas eu já comecei a fazer dinheiro lá atrás. E quando a gente fala de fazer dinheiro, né? Eu como educadora financeira, esse é o primeiro pilar que eu trabalho, que é o gerar dinheiro. Então a gente pode sim gerar dinheiro com o nosso conhecimento. E eu sei que tem um monte de gente que me segue e que ama estudar. Compra 10 milhões de cursos, alguns não faz, outros faz, mas vocês amam estudar, amam estar antenados. E aí, vamos começar a fazer dinheiro com tudo isso que vocês estão comprando aí de curso e aprendendo. Vamos começar a fazer dinheiro com isso? E não tô te dizendo que do dia para noite você vai fazer 20 mil, 30 mil. Mas você começa a fazer dinheiro, você vai entendendo que você pode fazer isso. Você vai entendendo que você é capaz de fazer o seu conhecimento virar dinheiro e aí isso vira um círculo virtuoso. Quanto mais você faz, mais você quer fazer. Então isso é muito legal. Por quê? Porque a gente começa a olhar o quanto o nosso conhecimento tem valor. Eu estudava e acabava não usando um monte de coisa que eu estudava. E aí eu só comecei de verdade a fazer dinheiro. Por quê? Porque eu comecei a aplicar o meu conhecimento. Então, é possível? É. Só que você precisa entrar em ação. Você precisa fazer alguma coisa. O que você está colocando em ação? Porque se você não estiver colocando o seu conhecimento em ação, não dá para fazer dinheiro com isso. O conhecimento que vocês têm vale muito mais do que vocês imaginam. Por muito tempo eu pensei que, putz, eu sempre precisava conhecer mais. Eu sempre precisava estudar mais, porque nunca era suficiente. Sempre tinha que comprar curso novo. Só que isso não é totalmente verdade. A gente precisa usar tudo isso que a gente está aprendendo. Ou errar logo para acertar logo. Bota em ação. Se não der certo, vai lá e faz de novo e tá tudo bem. E quando eu comecei de verdade a colocar em ação o meu conhecimento, foi aí que eu vi a virada de chave. Bora começar a colocar o seu conhecimento em ação. Tenho certeza absoluta, não tenho dúvida de que se você começar a colocar o seu conhecimento em ação, você vai fazer dinheiro. E por que eu falo isso, gente? Se você coloca em ação, coloca em prática, você vê o resultado acontecendo, gente. E como você pode colocar em prática? Comece a atender. Comece a levar o seu conhecimento para outras pessoas. Você que trabalhou numa área financeira, você tem um conhecimento ímpar. Você sabe muito o que significa colocar o dinheiro no lugar errado. Você sabe muito o que significa misturar o dinheiro da pessoa física e da pessoa jurídica. Você sabe várias coisas que um empresário, muitos deles não tem nem noção. Misturar conta pessoa física e pessoa jurídica é básico para você. E tem empresário que tem, anos de empresa e ainda mistura. Tem muitos donos de empresa que fazem essa bagunça. E por quê? Muitas vezes porque eles não sabem. Porque eles foram acostumados, por exemplo, se a empresa veio de família e o pai já fazia essa bagunça. Era tipo caixa do banco. Eu falo que a empresa, eles acham que é um banco. Vai lá, põe o cartãozinho e tira o dinheiro. Só que não é assim que uma empresa funciona. Uma empresa
precisa ter regras, precisa enxergar o quanto a empresa dá de lucro, o quanto sobra de lucro para aquela empresa, para aí depois os sócios começarem a tirar dinheiro da empresa. Só que o que acontece muito, o que é? Os sócios tiram o dinheiro que eles precisam para viver e a empresa vai ficando pobre. Uma hora a empresa vai acabar, e aí eles vão fazer o quê? Então a gente pode, com o nosso conhecimento, ajudar essas empresas a ficarem vivas. Olha a responsabilidade que a gente tem de levar essa mensagem para esses empresários e empreendedores que não sabem o que eles estão fazendo. E não é por maldade, é porque eles aprenderam assim, é porque veio da família, é porque ele sempre fez assim. Só que se a gente começar a passar essa informação para eles, eles vão aprendendo, vão entendendo. A gente trabalha com o empresário para que ele mude, e aí quando ele muda, a empresa dele muda. E aí olha só, o como você pode levar o seu conhecimento, o quanto você sabe, o quanto você já usou na sua vida, o quanto você já aprendeu na sua vida, e fazer dinheiro com isso. E aí, tem um monte de gente que me pergunta assim, mas Karina, como você consegue cobrar R$1.000 a sua hora hoje? Eu falo, gente, eu fui semeando. Eu não comecei a minha vida trabalhando com isso, cobrando R$1.000 a minha hora. Eu era uma pessoa super bem sucedida no mundo corporativo, só que quando eu fiz a minha virada de chave, a minha mudança de carreira, eu não comecei cobrando pouco, eu já comecei cobrando mais caro. Por quê? Porque eu entendia que o meu conhecimento era importante para eles. Então, assim, o meu primeiro processo que eu fechei na vida, eu já cobrei R$1.500. Por que eu cobrei R$1.500? Porque eu fiz o meu primeiro processo com uma pessoa que era do mundo corporativo, que eu ia ajudá-la com os conhecimentos que eu já tinha do mundo corporativo. E aí eu já comecei cobrando esse valor. Só que imagina você, que tá aí, que nunca atendeu empresário na vida e falou, Karina, agora, a partir de hoje, eu vou atender empresário na vida. Se você nunca fez isso, você não vai conseguir cobrar do empresário R$1.000 a sua hora. Por quê? Porque ele vai falar, quem é essa pessoa? Até parece que ela vai me ajudar. Hoje, gente, só para vocês saberem, até eu, cobrando R$1.000 por hora, tem empresário que quando eu vou conversar a primeira vez com ele, ele fica me testando a sessão inteira. Ele fica ali perguntando. E hoje, como eu já conheço muito mais, eu já vivi muito mais, normalmente no final da sessão ele fala, tá bom, verdade, fechado, vamos fazer o processo. Só que isso é hoje. Eu já andei, eu já plantei, eu botei sementinhas lá atrás, e assim como vocês, lá como eu comecei, eu colocava sementes e dava desespero, gente, porque eu não via nada crescendo. E eu quase desisti várias vezes. Eu falava assim, não, eu preciso voltar para o mundo corporativo, porque não dá certo. Ter uma empresa não é legal. Eu falei isso várias vezes durante o primeiro ano, durante o segundo ano. Então, eu quase desisti muitas vezes de levar o meu conhecimento para as pessoas. Por quê? Porque não é uma coisa rápida, igual um monte de gente fala. Tem um monte de gente que fala assim, abre uma empresa que você faz dinheiro. Não é bem assim, não. Tem um monte de dono de empresa que não faz dinheiro, que trabalha que nem um camelo, e eu atendo vários e não sobra dinheiro. E para mim, para ter uma empresa, tem que valer a pena. Tem que sobrar dinheiro. Senão não faz sentido ter uma empresa, gente. Ter uma empresa é um risco muito alto. Tem que sobrar dinheiro. Se não tá sobrando dinheiro pro dono da empresa, eu ainda brinco com eles. Vai trabalhar para alguém que você vai ganhar mais dinheiro? De verdade, gente. Ficar ali trabalhando, patinando para não ter dinheiro no final do mês, desculpa, para mim não vale a pena. E muitos deles nem percebem que não ganham dinheiro, que não fazem dinheiro. Tem a metáfora que eu amo e que eu sempre trago, é assim, pensa que todos nós estamos dentro de uma garrafa. E quando a gente está dentro da garrafa, a gente não consegue ler o nosso rótulo. Então, o que acontece? Quando a gente, como mentor de negócios, está ali, como parceiro daquele empreendedor e empresário, a gente vai enxergar coisas no negócio dele que ele simplesmente não enxerga. Eu vou dar um exemplo para vocês. Tem um empreendedor ou empresário que vende vários produtos. Imagina que ele tem um monte de produto na empresa dele. E aí, ele decidiu que ele ia focar a venda em um produto específico ali, e ele foca e vai. Esforço. Quando a gente está lá, olhando para o negócio dele, a gente vai olhar uma visão geral de todos os produtos. Pode ser que a gente encontre um produto que ele nem dá muita bola e que dá muito mais lucro. Se a gente falar para ele, e aí, se você focar os esforços que você foca nesse produto que não te dá dinheiro, nesse outro produto, você acha que pode surtir algum efeito? Algumas vezes eles olham e falam, até parece. Outras vezes eles vão lá e testam e funciona. E aí ele começa a ter muito mais lucro do que ele tinha. Vocês conseguem enxergar o quanto a gente ajudou, que é uma coisa que não é uma coisa do outro mundo. A gente fez ele enxergar que tinha um produto
produto que dava mais lucro do que o outro e que se ele focasse os esforços naquele produto que dava mais lucro, a empresa dele como um todo teria mais lucro. Só que ele sozinho não estava dando conta de olhar aquilo. Vocês percebem o quanto a gente usa o nosso conhecimento para ajudar as outras pessoas? E aí, como essa outra pessoa que a gente está ajudando vai ter resultado, ela vai ficar feliz em pagar para a gente ajudá-la. Então, quando a gente está falando com o empresário, como ele tem um planejamento, ele sabe mais ou menos o quanto ele gasta no mês, a maioria, você falar para ele um valor mensal pode ser que ele te contrate mais fácil. E você fala para ele, ó, eu estimo que a gente vai ficar depende de como você atende, se você atende toda semana, se você atende de 15 em 15 dias, que a gente deve ficar uns 5 meses juntos. E por mês vai ser tanto. Eu atendo empresários que são excepcionais, que são estrategistas sensacionais, que têm ideias assim que, nossa, eu fico de cara, que falam, ó, mas eu posso olhar isso, que fazem a conta no papel de pão, tudo funciona, tudo dá certo. Por quê? Porque eles são visionários, ele tem aquela visão de que vai funcionar. E eu acho lindo, eu aprendo isso com eles, porque eu não tinha essa visão. Só que o que eu ajudo eles? Eu ajudo a estruturar um pouco melhor, a provar para eles que o número que eles estão falando na cabeça deles, que tá certo por causa disso, disso e disso. Eu mostro para eles o porquê que aquilo que eles achavam que funcionava, funciona. Ah, por que aquilo, tem coisa que eles acham que funciona e não funciona de jeito nenhum, e eu mostro para ele por que não funciona. Então a gente agrega quando a gente leva conhecimento para eles. E aí, o que é o mais legal? A gente aprende com ele, porque ele é o cara que mais entende do negócio dele. O cara que mais entende do negócio do seu cliente é o seu cliente, não é você. E a gente aprende com isso. Por quê? Porque ele vai te ensinar tudo que tem no negócio dele. Eu falo que hoje eu consigo conversar sobre negócios muitíssimo melhor do que eu conversava. Eu consigo falar com um monte de empresário e falar coisas mais específicas do negócio dele. Sabe por quê? Porque eu ensino o meu conhecimento e eu aprendo com o conhecimento dele. E com isso, a gente conhece cada vez mais. E hoje, a mensagem que eu quero deixar para você é: bora fazer esse seu conhecimento virar dinheiro? Bora lá? Um beijo!